Fala galera, Prof. Rê aqui na área e hoje mais uma aula sobre inequações exponenciais. Antes de começar essa aula, queria dizer que vocês têm que primeiramente assistir a aula de função exponencial e a aula de equação exponencial para entender esta ideia aqui. Inequações exponenciais. E outra, se tiver dificuldade com a simbologia de inequações, também deve assistir às aulas iniciais de inequações. Todas essas aulas vocês já têm à disposição aqui na Estrada com os Profs. Não esqueça disso, tá bom? Por favor, primeiro tu precisa dessas aulas ou tu vai ficar perdido em muitos detalhes ou talvez vai só decorar alguma coisa e não entender de verdade o que tem que fazer, tá bom? Vamos lá! Inequação exponencial. O nosso objetivo hoje é se preocupar com como resolver uma inequação dentro da parte das exponenciais. Então, importante que eu não quero que se preocupe a princípio só com a desigualdade, porque a desigualdade ela pode ser maior, maior igual, menor ou menor igual, tá bom? Nos exemplos iniciais para definição, eu vou colocar apenas uma delas que é a ideia do maior. Observe aqui, vamos lá. A e A, ou seja, tu vai trabalhar com uma base sempre igual, do mesmo modo que tu fazia para trabalhar com equações. Quando a gente tem as mesmas bases, o que a gente fazia lá? De maneira grosseira, a gente falava que cortavam-se as bases e nós fazíamos um comparativo apenas entre os expoentes. Aqui não é diferente, ó. Coloquei x1 e x2, então implica que x1 deve ser maior do que x2, porque foi essa desigualdade que eu coloquei ali. Do mesmo jeitão, nada muito diferente. Professor, mas eu já estou observando o quadro aí e eu estou percebendo que ali embaixo sim está diferente. Realmente, e esse é o detalhe e esse é o problema para resolver uma inequação exponencial. Muitas vezes tu vai observar e a base ela passa a ser a mesma, de maneira grosseira eu vou falar que vou cortar as bases, vou comparar x1 com x2, porém aqui a desigualdade era maior e aqui ó, inverteu, ficou menor. Por quê? Por causa do comportamento da função exponencial. Quando trata-se de um comportamento que deriva de uma função exponencial crescente, nós vamos repetir a desigualdade após cortar as bases. Porém, quando trata-se de um comportamento decrescente, nós devemos inverter a desigualdade após cortar as bases. Daí que eu falei para tu observar as aulas anteriores. Por quê? Porque a gente já entende só de olhar para a estrutura quando que a função é crescente ou quando que a função é decrescente. Lembra lá? Toda vez que a minha base for maior do que 1, nós temos uma função crescente. Portanto, para resolver uma desigualdade, uma inequação, ao cortar as bases, tu vai manter a desigualdade se essa base for maior que 1. Porém, comportamento decrescente, a nossa base tem que ser menor do que 1. Sem esquecer da definição exponencial, que a base também não pode ser negativa. Então a base deve estar entre 0 e 1. Consequentemente, tu vai inverter a desigualdade toda vez que observar esse caso, uma base entre 0 e 1. E aí eu vou além, eu quero que tu guarde o seguinte, isso é uma ideia que eu já tinha comentado lá na primeira aula de inequações. Qualquer coisa, assista o vídeo, eu vou deixar o link na descrição para vocês depois, tá bom? Porém, não esqueça, como eu falei lá, aqui e em qualquer outro tipo de inequação que a prova possa cobrar. Não é apenas nesse, não é lá naquele vídeo inicial. Todos os modelos de funções crescentes, tu deve manter a desigualdade até o final. Todos os modelos de funções decrescentes, há esta inversão, tá bom? Aqui talvez para a exponencial eu posso te dar um exemplo numérico que talvez facilite. Olha no canto do quadro aqui, ó. Eu vou comparar o número 2
com o 2, só vou mexer em um certo expoente aqui e depois vou comparar meio com meio, só vou mexer num certo expoente. Por que 2,5? Primeiro, ó, estou pegando um número maior do que 1 e depois vou pegar um número entre 0 e 1 para tu entender que não dá para fazer sempre a mesma colocação da desigualdade. Não dá para manter essa desigualdade quando a gente altera essas bases. Quer ver? Ó? Vou colocar um expoente 1 e depois 2. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar esse 2 e elevar a 1. Vou pegar esse 2 e elevar a 2. 2 elevado a 1 é o próprio 2. 2 elevado a 2 dá 4. O que aconteceu? Eu tenho que lado esquerdo é menor do que lado direito. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma aplicação de potência, só que para a base meio. Então vou pegar este meio e elevar a 1. Vou pegar este meio e elevar a 2. Meio elevado a 1 é o próprio meio, que é 0,5. Agora, meio elevado a 2 é 1/4, que dá 0,25. Neste caso, olha o que aconteceu. O 0,5 ele é maior do que o 0,25. Então veja que eu mudei as bases, mas continuei com os mesmos expoentes. Neste caso, a desigualdade ficou apontada para a nossa direita. E neste caso, a desigualdade, quando eu falo apontada, a maior boca, tá bom? A boca aberta. Boca aberta ficou lá para a direita. E neste caso, a boca aberta ficou para a esquerda. Então observe que não dá para fazer sempre o mesmo comparativo, porque foi o que a gente pensou aqui, ó. A ideia, ó, os expoentes são iguais, ó, x1 e x2, ó, x1 e x2. Mas conforme tu tem bases diferentes, a desigualdade deve inverter, perfeito? Para exponencial fica até tranquilo tentar te mostrar essa ideia, mas eu quero que tu vá além. Isso serve para qualquer modelo de função. Qualquer função crescente, quando aplicado na contextualização de uma desigualdade, tu vai manter essa desigualdade. Quando for uma desigualdade e tu tiver uma função decrescente, tu deve inverter essa desigualdade, tá bom? Falei demais, vamos para agora alguns exemplos práticos para ver se vocês entendem. Vamos lá, olha aqui, ó. Como eu falei, aqui a desigualdade é diferente, mas não tem problema, estou preocupado com a base. Vamos lá, base sendo igual, cortou, cortou, daí sobrou x e 3 aqui. Agora, mantém a desigualdade ou inverte? Base maior que 1 mantém a desigualdade. Então, teu x passa a ser maior ou igual a 3 e daí tu aplica a solução. Conjunto solução, x pertence aos reais, de tal modo que esse x é maior ou igual a 3. Quer usar outra simbologia? Conjunto solução, como eu coloquei sinal de igual, fechado no 3 e vai embora ao infinito. Nada de muito absurdo, é só lembrar que a gente deve manter a desigualdade porque a base é maior que 1. Agora outro exemplo, aqui ó, meio e meio, as bases já estão iguais. Claro que quando essas bases não forem iguais, vocês devem fazer as devidas manipulações, igual já fizeram lá em equações. Por isso a importância de olhar a aula sobre equações, que estará no link aqui para vocês, tá bom? Vamos lá então. Nesse caso, ó, cortou as bases, tem o x e tem o 5. Mantém aqui. Porém, a base é meio, é um valor entre 0 e 1. Se a base é meio, faz a inversão. E nesse caso, x passa a ser maior do que 5. Conjunto solução, x pertence aos reais, de tal modo que x é maior que 5. Quer colocar na outra solução? Agora não esqueça que é intervalo aberto, porque não tem sinal de igual. Então, aberto no 5 e vai embora ao infinito. Beleza? Nada de muito complexo, mas como eu falei, é claro que nem sempre as bases são iguais e uma preocupação que a galera fala é assim, ó, professor, e se eu tiver uma base entre 0 e 1 e tiver uma base maior do que 1 para comparar? Fica a teu critério, tanto faz, tá bom? Quer deixar tudo na base maior do que 1? Deixe. Quer fazer tudo na base entre 0 e 1? Pode deixar também. Por que eu posso fazer isso? Porque tu entende de propriedade de potência. Lembra quando tu quer inverter o número, tu trabalha com potência negativa? Basta fazer essa troca e tu consegue trabalhar sem problema nenhum. Olha o exemplo ali, ó.
Aqui é gosto. Lado esquerdo eu tenho uma base maior do que 1. Lado direito eu tenho uma base entre 0 e 1. E agora, o que eu faço? Uso duas desigualdades? Não. Escolhe uma base para trabalhar e vai trabalhar com ela. Olha aqui, ó. Eu vou manter a base maior do que 1. 2 elevado a x, eu permaneço com ele. E esse 1/4 que eu vou manipular vai ser maior do que 1 sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. Consequentemente, 2 elevado a x vai ser maior. O que eu falei da inversão? Fica 2 elevado a menos 2. Pronto, as bases são iguais, vou fazer o comparativo entre os expoentes. Como eu escolhi trabalhar na base 2, que é maior do que 1, mantém a desigualdade e fica x maior do que menos 2. Pronto, conjunto solução. X pertence aos reais, de tal maneira que o x é maior do que menos 2. Quer colocar do outro jeitinho lá? Então fica intervalo sem sinal de igual aberto no menos 2, por isso que o colchete é voltado para fora. Olha aqui, ó, neste for para dentro porque tinha sinal de igual. De novo, repito, aula de inequações iniciais. Qualquer coisa, clica no link e assiste ela primeiro e vai embora, vai ao infinito. Certo? E isso para qualquer modelo, qualquer possível manipulação pode aparecer para vocês. Vamos fazer um modelinho diferente? Olha aqui, ó. Veja que aqui apareceu uma situação maior agora, apareceu algumas coisas diferentes. Meu Deus, professor, e agora como é que eu faço? Vamos cortar essas bases, professor. Corta esse 2 com esse 2, fatora 8. Não! A gente já viu lá na aula de equações exponenciais que alguns modelos de equações devem ser manipulados de maneira diferente. Lembra que eu até falei passar uma maquiagem quando a expressão é muito diferente? Aqui é a mesma coisa, por isso, repito, primeiro assistir às aulas anteriores. Nesse caso agora, dependo do teu entendimento da aula de equações exponenciais, que também estará no link na descrição do vídeo, tá bom? Importante olhar essas aulas. Por quê? Porque quando aparece uma expressão muito grande assim, a gente vai tentar fazer uma troca de variável. Observe, ó, 2 elevado a x, só que também elevado ao quadrado, e 2 elevado a x aqui também. Então esse 2 elevado a x, a gente maqueia ele. Eu vou chamar, no caso aqui, ele de y. Observando isso, a gente faz essa troca e vai encontrar, na verdade, uma expressão do segundo grau. Ó. Então 2 elevado a x que estava elevado ao quadrado. Então fica y elevado ao quadrado. Menos 6, vou fazer a troca que multiplica y, mais 8 menor ou igual a 0. Então eu parti de uma desigualdade onde a gente tinha uma inequação exponencial e daí eu manipulei ela para gerar uma inequação do segundo. Vai ter que assistir a aula de inequação do segundo se não lembra como resolve. O que tu faz mesmo agora? Tu vai fazer um estudo do sinal. Então a gente estuda o sinal da função. Para estudar o sinal da função, eu dependo das raízes, dos zeros. Então eu vou fazer lá y ao quadrado menos 6y mais 8 igual a 0. E resolve, seja por Bhaskara, seja por soma e produto, beleza? Neste caso aqui tu vai encontrar y' igual a 2, y duas linhas igual a 4. Ó, a soma dá 6 e o produto dá 8. O que faz com isso mesmo? A gente vai estudar o sinal. Então vai jogar no eixo, marca o ponto 2 e marca o ponto 4. Quando eu fiz a troca de variável, estou estudando sobre o y, eu entendi que é algo do segundo grau. Do segundo grau, a função é uma parábola e esta parábola tem concavidade voltada para cima. Então, parábola com concavidade voltada para cima. Estamos estudando o sinal. Consequentemente, acima do eixo positivo, abaixo do eixo negativo e acima do eixo positivo. Isso foi um estudo do sinal. Porém, o que eu quero é resolver uma desigualdade. Essa desigualdade está nos indicando que a gente quer algo menor ou igual a 0. Ser igual a 0 significa que os números 2 e 4 pertencem à tua resposta e a gente indica aqui para uma bolinha
fechada ser menor que zero. Ser menor que zero é a parte negativa. Então tá aqui, ó. Essa é a tua resposta para o y. Porém, não é y que a gente quer o valor de x. Então, como que eu vou fazer isso? Eu primeiro anoto o y para depois fazer a volta aqui. Então, vamos lá. Isso aqui, não esqueça, que é o y. O que eu destaquei é que este y está, bolinha fechada, com sinal de igual entre 2 e 4. Beleza? Vamos continuar aqui do lado para não ficar muito amontoado para vocês. Então, o nosso y e não x, cuidado que a prova tenta induzir vocês ao erro, está entre 2 e 4. Mas quem é o y? O y é 2 elevado a x. Então, veja bem lá, ó, 2 elevado a x, que estará entre 2 e 4. Daí fica, lógico, com duas igualdades, mas exemplos onde as bases são iguais. Então a teoria inicial deriva de tu entender que sempre vai fazer comparativo com bases iguais. Nem sempre eu consigo desde o início. Então eu adapto a minha estrutura fazendo troca de variável, caio na desigualdade que for, mas depois eu volto para a definição inicial de exponencial. Vamos só melhorar isso aqui, ó. 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, que está comparado com 2 elevado a x, que está comparado com 4, que é 2 elevado ao quadrado. Por mais que seja uma desigualdade dupla, a ideia é a mesma, a base é a mesma. Cortou as bases e faz o comparativo no expoente. Então, 1 vai ser menor ou igual a x, que vai ser menor ou igual a 2. Professor, e se as bases fossem entre 0 e 1? Daí faria a inversão das desigualdades. A definição continua a mesma. Vamos só fechar aqui colocando a nossa resposta. Conjunto solução, então. X pertence aos reais, de tal modo que o x, daí é só copiar o que tu fez ali, do 1 ao 2. Quer colocar do outro jeitão? Conjunto solução. Sinal de igual, bolinha fechada, intervalo fechado, colchete para dentro, até chegar no 2, colchete para dentro também, porque é bolinha fechada. Perfeita a ideia? Como é de costume, para quem está acostumado a assistir minhas aulas, e parabéns para quem está me respondendo, eu recebo bastante mensagem semanalmente lá, porque tem várias aulas que vocês estão assistindo. Continue. Quem não está respondendo, por favor, responda, isso é importante. São desafios bastante interessantes e todos eles vocês podem me responder na estrada com os profs. Não esqueça, na estrada com os profs, manda um direct para mim que eu ajudo vocês a resolver, tá bom? Não tenha vergonha, tem muita gente acertando, assim como tem muita gente também se confundindo, errando um detalhe ou outro, e errar é importante, faz questão do teu crescimento. A galera erra, eu explico, tenta fazer de novo até acertar. Eu dificilmente dou a resposta de primeira, eu estou corrigindo, a gente está trabalhando junto, é uma questão de entendimento ao mesmo tempo, para que a gente possa evoluir, beleza, galera? Vamos pro desafio então aqui hoje. Vou deixar uma desigualdade para vocês fazerem também, tá bom? Deixa eu copiar aqui que eu trouxe anotada essa. Então a desigualdade vai ser essa, ó. 9 elevado a x menos 4 que multiplica 3 elevado a x mais 1 mais 27 maior do que 0. Tá aqui o desafio desta aula. 9 elevado a x menos 4 que multiplica 3 elevado a x mais 1 mais 27. Aguardo a resposta de vocês lá onde? Na estrada com os profs. Valeu, galera, um forte abraço para vocês e até a próxima aula.